Bem-vindo a esse vídeo, estou muito feliz em poder compartilhar com vocês em mais um devocional um pouco do que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração no meu momento de busca. Espero que isso possa de alguma forma te abençoar e acrescentar na sua vida. Eu vou falar um pouco sobre a história do apóstolo Paulo, autor de alguns livros do Novo Testamento. E, claro, de forma bem resumida, porque a história de Paulo é bem abrangente, então a gente consegue aprender muita coisa. Não é à toa, né, que ele foi um dos maiores nomes do cristianismo, o maior seguidor de Jesus, podemos dizer assim. Então a gente vai lá para o Novo Testamento, lá em Atos, para falar um pouquinho sobre isso. Já estou aqui com a minha Bíblia nova, versão NVI. Acho que eu mostrei em um dos meus últimos vlogs e estou bem feliz, porque essa versão é muito boa. Eu usava a Nova Almeida atualizada, que é a NAA, e agora eu estou usando essa daqui. Então a gente vai lá para Atos 8, do 1 ao 3, e vai dizer assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Tem um fato sobre o apóstolo Paulo bem interessante que algumas pessoas podem não saber, né? Trazendo para os dias de hoje, Paulo não era uma pessoa do mundo que perseguia os cristãos. Ele era um religioso que tinha como base as leis lá da época de Moisés. Acreditava em Deus, mas não acreditava em Jesus como Messias, como Salvador, como Filho de Deus. E para ele chegava a ser uma afronta a Deus dizer isso sobre Jesus. E o que eu quero te dizer com isso é que muitas das vezes as pessoas que vão te perseguir, e perseguir eu falo sobre te menosprezar, te diminuir, desmerecer o seu ministério, são as pessoas que estão dentro da sua própria bolha. A gente vê muito isso dentro das igrejas, infelizmente, em como as pessoas se tratam com os julgamentos, a divisão das denominações, né? Se é do worship, condena a irmã da Assembleia que marcha. Se é da Assembleia, diz que na Bola de Neve não tem Jesus porque o fundo da parede é preta. Assim como também hoje na internet, principalmente através das redes sociais, sempre tem o fiscal gospel, né? O super crente, que opina em tudo, dá pitaco em tudo, julga todo mundo. E quando você vê, tá tudo completamente fora do caminho do que é ser o verdadeiro cristão, do que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Suportar o irmão em amor pra quê? Comentários ofensivos, mensagens agressivas, e isso muitas das vezes de um crente pro outro crente. E eu acho que isso só se intensifica na internet porque acaba que as pessoas têm um celular que elas se escondem atrás de um perfil e elas não têm mais o pudor do que elas vão falar, pra quem elas vão falar. Falam o que querem na hora que querem, da maneira que querem. Não importa se isso ofende o outro, se isso de alguma maneira vai machucar o outro, não. Dane-se. E o que antes as pessoas só tinham coragem de falar ali por trás, olha, o irmãozinho faz isso, o irmãozinho faz aquilo, elas acabam falando mesmo sem nenhum pudor de pensar do que aquilo vai reverberar na vida daquela pessoa. Com uma certeza sobre a intenção do outro, é uma certeza sobre o que o coração do outro carrega, sabe? Que até parece que não é mais só Deus que vê dessa forma. O homem já vê o coração como Deus vê também, entendeu? E aí, assim, fica uma coisa completamente fora do padrão do que a Bíblia nos ensina do que é ser um cristão. E eu não tô falando que o cristão deve passar pano para aquelas pessoas que usam o nome do evangelho, principalmente na internet, né, hoje em dia, e elas não se comportam de maneira condizente com o que a palavra nos diz. Elas não têm o compromisso de ter uma renúncia e uma postura perante a sociedade do que é ser um verdadeiro cristão. Não estou falando sobre isso, mas sim sobre como nós devemos ter cuidado de que maneira nós vamos julgar a outra. Domínio próprio, né, gente? A forma como nós vamos reagir àquilo que nós não concordamos entre irmãos, entre família, muitas das vezes, precisa sim ser vigiada, sabe? Viralizou aí agora no meio gospel uma live entre dois pastores renomados, tá? Que eles basicamente na live só brigam o tempo todo e um acusa o outro disso e daquilo. E você não vê em nenhum momento eles falando sobre Jesus ou sobre nada que vai edificar a vida de alguém. E, cara, é sobre isso, entendeu? É tipo,
Vocês estão mais preocupados em julgar um ao outro do que estar perdendo seu tempo falando de Jesus? E eu não acho, gente, de novo, tá? Que a gente tenha que abrir mão de ter a nossa opinião sobre, principalmente quando a gente não concorda com o outro. Eu acho que tem sim que ser falado, mas tem várias formas de se falar isso. E eu realmente não acho que na internet, dessa forma, seja a melhor maneira. Eu acho que eles poderiam conversar entre eles, marcar uma reunião, marcar uma videochamada entre eles, mas eu acho que realmente isso não traz uma boa visão para o Evangelho. Eu não acho que é isso que Deus espera de nós, que Jesus nos ensinou a fazer. Porque sim, existem pessoas que estão mais preocupadas em julgar o outro do que em viver a sua própria vida, preocupado em seguir a Jesus, perseguir o propósito, e muitas das vezes isso vai acontecer com você, mas você precisa entender que não é sobre você e sim sobre elas, que precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus, assim como Paulo, para que haja uma transformação da sua mente, sabe? E eu não estou dizendo que todo mundo que julga o outro não é um cristão verdadeiro, não é convertido. Mas sim, muitas das vezes a gente precisa de vários encontros com Jesus para poder ter uma renovação da mente sobre alguns aspectos, sobre alguns assuntos. E é aquilo, né? A gente sempre buscando melhorar, buscando mudar e ter a vida transformada. Isso é uma luta constante. Agora a gente vai ler Atos lá no capítulo 9, do 3 ao 5. Isso aqui é a minha colinha, gente. Do 3 ao 5. E vai dizer assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que deve fazer. Aqui é quando Paulo tem um encontro com Jesus, né? Aqui no 6 diz para ele que ele vai ter alguém que vai dizer para ele o que fazer. E lendo mais pra frente você vai ver que esse profeta é Ananias. Deus envia Ananias, né, pra, na época então, Saulo. E é engraçado até que em uma dessas partes, lendo, Ananias fala assim pro Senhor: Senhor, mas esse é Saulo, aquele que persegue a gente. Como assim? Ele mata a galera que te segue. O Senhor sabe disso, né? Como o Senhor tá me mandando ir lá falar com ele? E aí também mais pra frente os discípulos ficam meio cabreiros assim. Será que ele se converteu mesmo? Será que ele tá enganando a gente? Ele tá fingindo? Então é bem interessante de você continuar, do nada uma obra, continuar lendo sobre, né? A história de Paulo tem muito a nos ensinar. Agora então, convertido, Paulo é quem passa a ser perseguido. Naquela época, na Grande Roma, os cristãos eles sofriam perseguições completamente perversas. Tanto que Paulo, em nome da sua fé, foi decapitado, cortaram a cabeça dele. E a gente aqui preocupados com coisas tão insignificantes que às vezes nos fazem parar. As perseguições vividas pelos nossos irmãos naquela época nem se comparam com o que nós vivemos hoje, isso é fato. Mas ainda assim é suficiente para algumas pessoas se afastarem de Jesus na primeira dificuldade que encontram. Ah, porque eu tô 2 semanas sem ir na igreja e o pastor nem me ligou. Ah, porque a irmã fulana fez cara feia pra mim, eu não vou fazer mais parte desse ministério. E aí enterra o ministério. Cara, às vezes a irmã fulana só tem cara feia mesmo, entendeu? Tipo, calma. Ah, porque a internet tem muito hate. Eu não vou ficar indo pra internet pra ficar ouvindo gracinha daquelas pessoas que acham que são isso e são aquilo. Ah, não vale a pena levar Jesus hoje na rede social. Mas fica dançando Léo Santana. Nada contra, né, gente? Pelo amor de Deus. Cada um sou cada um, mas também não tem nada a favor. Então, vida que segue. Enfim, o fato é que a gente fica o tempo todo encontrando dificuldades e potencializando elas de forma a qual nós não cumprimos ao que fomos designados por Jesus a fazer. E quanto mais essas coisas tomam um espaço no nosso coração, na nossa vida, mais nós deixamos de ser parecidos com Jesus e nos perdemos em quem nós somos. Então para de focar em coisas que são completamente insignificantes e fracas para te tirar do seu propósito e começa a focar naquilo que Jesus tem para a sua vida e através da sua vida.
Essa é a reflexão que eu queria trazer um pouco nesse vídeo, um vídeo bem rapidinho mesmo. A gente sofre sim perseguições, seja dentro da nossa bolha ou fora dela. O cristianismo tem um espaço muito grande e por mais que digam que aqui não tem perseguição, eu quero te atentar sobre uma perseguição que muitas das vezes não é violenta, mas que se manifesta de inúmeras outras formas. A intolerância religiosa chega pra gente cada vez mais disfarçada de nada a ver, sempre colocando o cristianismo como costumes e posições ultrapassadas, sendo inserida de uma forma bem cautelosa que vai pouco a pouco desconstruindo o caráter de Jesus em você e colocando o caráter do mundo como se fosse o correto. E isso tem avançado cada vez mais, principalmente nas nossas crianças, são desenhos, são coisas do nosso cotidiano, na mente do adulto também, do jovem, principalmente com todas as pautas que nós temos hoje de discussões que são completamente fora do que o Evangelho diz que nós devemos ser. E você precisa ter a sua identidade firmada em Jesus para que essas coisas não te levem a se parecer cada vez mais com o mundo e cada vez mais com o que o mundo aponta que é o correto. Então a gente precisa sim se preocupar cada vez mais com uma perseguição que não é só física, sabe? Vou cortar sua cabeça, o que ainda existe, né? Vou atirar em você se você professar o nome de Jesus, mas também com a perseguição do isso não tem nada a ver, isso tá tão ultrapassado, nossa, mas em que século você vive? E cada vez mais isso vai se instaurando dentro da igreja e realmente tirando do caminho, tirando do foco do que é o verdadeiro Evangelho de Jesus. As artimanhas do diabo, gente, se atualiza a nossa linguagem aos nossos dias atuais. Ele está sempre criando novas estratégias para fazer com que você deixe de ser o que você foi criado para ser, com o que Deus criou você para ser. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar mais vídeos como esse. Tem aqui também outros vídeos que você pode assistir. Fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.